Glórias a Deus! Hoje, 64 dias da campanha dos 70 dias. Chegamos para a glória do Senhor aos 64 dias, com muita luta, mas muita determinação, muito empenho, porque Deus tem bradado todos os dias, eu tenho recebido muitas respostas, Deus tem confirmado no coração dos irmãos, Deus tem levantado irmãos até para serem colaboradores dessa obra. Eu sou muito grato a Deus por você confiar na minha pessoa, por você participar da campanha. E você comenta também aqui, eu acho muito bonito da tua parte, muito esforçado, né? Quando você se inscreve no canal, quando você compartilha, quando você comenta e testemunha também, porque Deus tem honrado. Não deixa o teu testemunho para trás, não, é para você testemunhar. Eu quero ver você dizendo, eu participei da campanha dos 70 dias, junto com o apóstolo, e Deus honrou a minha vida. Deus tem dupla honra para você. Deus tem dupla honra para você. Escreve isso. Deus tem dupla honra para a minha vida. Amém? Cheguei agora há pouco do culto. Adoramos a Deus, deixamos o Senhor nos usar da maneira como Ele se agrada. E Deus bradou na igreja. Tenho certeza que Deus vai bradar também nesses 64 dias hoje, na sua vida, com uma palavra abençoada. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 11. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Nós vamos aprender aqui, a entender aqui, através desse texto sagrado, sobre algumas coisas que a pessoa de Deus deve seguir. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Aqui o termo foge implica numa ação contínua, é para fugir de coisas erradas, coisas que não são de Deus. E segue implica numa ação contínua. Segue mesmo a justiça, a piedade, o amor. É isso que Deus quer. A mansidão, né? O obreiro, o servo de Deus, a serva de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela deve seguir continuamente esses valores espirituais. Então, são valores espirituais, seguir a justiça. Está entendendo? Justiça é tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro. Portanto, seguir a justiça, praticar o que é correto, justo e verdadeiro. Deus quer que a gente siga a justiça. Seguir a piedade, como fala, segue a piedade. A piedade ela é definida com amor e o respeito, né, pelas coisas de Deus, né, e a compaixão pelo sofrimento alheio. A gente tem que ter piedade. E a dedicação e o apego, né? A fé que a gente segue, as coisas de Deus, isso é piedade. Segue também a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente passa por certas coisas que é justamente para provar a nossa fé, para mostrar a nossa fé para o Senhor, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então, seguir a fé significa, verdadeiramente, seguir a fé significa guardar a nossa crença no Evangelho de Cristo. Acreditar que Deus é Deus, que a palavra dele, ela se cumpre em nossas vidas. Está entendendo? Segue o amor, palavra que o que nós devemos seguir. O amor, ele possui um significado muito mais profundo, bem mais profundo do que a gente imagina. Existe o amor divino, existe o amor paternal, o amor maternal, o amor fraternal, o amor conjugal e outros tipos de classificações dadas ao amor, né? Porém, quando o apóstolo Paulo, ele aconselha aqui Timóteo a seguir o amor, que significa amar com intensidade a Deus. Era isso que ele estava falando para ele. Amar com intensidade a Deus e ao próximo. A gente precisa amar com intensidade a Deus e ao próximo.
No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Paulo ele estava despertando ali Timóteo, dizendo, porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, né? Então o amor é muito importante a gente seguir. E tem que seguir também a constância, né? Aqui a palavra do Senhor, só para lembrar você, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, se você é de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, foge das coisas ruins, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. É tão difícil a gente ter mansidão, né? Em tantas coisas que nos acontecem, a gente acaba falando alto, a gente acaba brigando, a gente acaba cirando, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então segue a constância. O que é a constância? A constância é o ato da gente perseverar, né? E persistir. Não pode parar. O inimigo se levanta para ver a gente parar, para ver a gente desistir, para fazer a gente ficar num canto. Constância é seguir mesmo em frente, significa ter perseverança, persistência e paciência, tá bom? Seguir a constância é ser perseverante, viu? Então recebe essa palavra para o teu coração, aí fala também para seguir a mansidão, né? A mansidão. A mansidão é muito importante. A mansidão era definida como brandura de gênio, né? Brandura de gênio e índole pacífica, né? A pessoa de Deus, ela precisa ser bravo contra o pecado. Contra o pecado. Mas tem que ser manso com as pessoas, né? Lá no livro de Número, capítulo 12, versículo 3, está escrito que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Por isso que Deus colocou Moisés para liderar o povo. Moisés era manso. E ele teve um momento que ele ficou bravo. Você vê que Deus não gostou. Deus não aprovou a braveza dele, né? Então, fugindo do pecado, essa palavra nesses 64 dias, fugindo do pecado e seguindo os valores e as virtudes espirituais da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância e da mansidão. O homem de Deus, a mulher de Deus está apto e preparado para exercer toda boa obra. Essa palavra você precisa guardar na tábua do teu coração, você precisa ouvir novamente, você precisa captar mesmo e seguir mesmo, porque Deus vai te honrar. Tem dupla honra para a sua vida, você deve ter escrevido isso, porque eu pedi para você. Deus tem dupla honra para a minha vida, então eu vou seguir esses conselhos do homem de Deus. Eu vou seguir esses conselhos que Paulo deu para Timóteo. Ele disse, Timóteo, segue em frente, mas segue assim. Vai nessa pegada que você vai se dar bem. As coisas vão fluir na sua vida. Eu dava glórias agora, eu dava aleluias, eu dizia, olha Senhor, obrigado. Chegou meio tarde, porque já são 10 horas e alguma coisa, né? Quase 11 horas da noite, mas o apóstolo chegou com a palavra que eu precisava ouvir. Glória a Deus. Amém. Continua olhando para essa obra com amor, continua olhando para essa obra com piedade, com generosidade, porque Deus vai alcançar você, vai prosperar você. Você vai falar, apóstolo, eu comecei a honrar essa obra e Deus começou a bradar na minha vida de uma maneira muito linda, muito linda. Você vai ver, tá bom? Um abraço do apóstolo. Amanhã, 65 dias, estamos aqui no mesmo canal, tá bom? Não esquece de compartilhar, pois é de Deus para a tua vida. Quero ver teus comentários aí. Amém?